Olá! Férias. Período de aproveitar o recesso escolar para as viagens de verão. E a praia geralmente é um dos destinos mais procurados. Sol, mar, piscina, petiscos nas barracas de praia ou dos ambulantes, refeições e restaurantes, comidas e bebidas diferentes, muitos frutos do mar, calor. Uma associação de fatores que favorecem os casos de intoxicação alimentar. Às vezes, várias pessoas no mesmo lugar sofrem com quadros de diarreia e vômitos. Mesmo conhecendo esses riscos, essa chateação no momento de lazer é muito frequente. Então, como proceder? Primeiramente, nós temos que entender onde se escondem os maiores riscos de intoxicação e infecção. Sempre nos preocupamos com a característica do alimento: cor, cheiro, sabor. Mas será que todo alimento contaminado apresenta mudanças sensoriais? Ou é possível haver contaminação sem alteração de cheiro, sem alteração de sabor? No programa de hoje, nós vamos aprender que cuidados devemos ter na hora de comprar e guardar os alimentos. Como deve ser feita a correta higienização desses alimentos que devem ser consumidos crus. Mulheres grávidas, crianças e idosos devem ter cuidado ainda maior ou até mesmo evitar algum tipo de alimento. Tentar prevenir as intoxicações, claro, é o ideal. Mas se ela acontecer, o que fazer? Alguns recorrem ao uso de bebidas isotônicas usadas pelos esportistas. É uma medida correta? É preciso procurar médico, posto de saúde, enfim. Como tratar as intoxicações? Essas são algumas questões, então, do nosso debate de hoje. Acompanhe o nosso programa e procure ficar longe das infecções alimentares. Está no ar, Pense Saúde. Participam do nosso debate de hoje sobre intoxicação alimentar o médico de família e comunidade, Dr. Guilherme Bruno de Lima Júnior, e também o infectologista, Dr. Gerson Antunes Júnior. Eu agradeço muito a presença de vocês para falar de um problema, como eu falei aqui, que quando acontece, principalmente em viagem, é extremamente desagradável, porque passar mal é terrível de qualquer maneira, mas quando você está fora de casa em viagem, pior ainda. Mas vamos entender o que é. Eu falei aqui intoxicação, logo na abertura do programa, infecção. É tudo a mesma coisa? Intoxicação alimentar, infecção alimentar, toxinfecção. É tudo a mesma coisa, doutor Guilherme? Boa noite, Márcia. Bom, a intoxicação alimentar, na verdade, é um termo que a gente usa para designar... Abranger todos. Exatamente. É uma doença que pode ser causada por diversas naturezas, como bactérias, vírus ou outros micro-organismos, mas que também pode ser causado por algumas substâncias, como toxinas, mesmo plantas, né? Então, é uma doença que vai causar alterações, principalmente no trato gastrointestinal, como vômitos, diarreia, e que pode ter consequências drásticas, dependendo de como aquilo for evoluindo no organismo da pessoa, né? Drásticas... Bom, vamos entender aqui até esse tempo e entender o que é esse drástico. A gente está falando de alimento, mas a água também é um grande veículo de contaminação, doutor Gerson? Pode ser? Eu acredito que a água talvez seja o maior veículo de contaminação. Se a gente imaginar que a água está presente em praticamente todos os momentos de nossa vida, o cuidado com o tratamento, o armazenamento e o consumo dessa água, ele é importantíssimo. Inclusive os alimentos, né? Afinal de contas, para se preparar o alimento, você usa água. Para limpar, lavar e preparar. Exatamente. Né? O alimento de boa qualidade, bem acondicionado para ser consumido, se ele for preparado, lavado e higienizado com uma água de má qualidade, então ele deixa de ser aquele alimento saudável e adequado para o consumo. A gente está falando aqui de praia, de verão, de calor e de alimentos que a gente normalmente consome quando vai à praia, mais frequentemente do que quando a gente está em casa, os frutos do mar, camarões, peixes, enfim. E a gente acaba colocando a culpa neles. E às vezes pode não ser, então, a culpa dos próprios frutos do mar, pode ser da água, por exemplo, doutor Guilherme? É verdade, Márcia. As fontes de contaminação dos alimentos e da água,
elas podem ser comuns, mas a pessoa, às vezes, a gente tem uma tendência muito grande de tentar colocar culpa em alguma coisa. Então, a gente lembra muitas vezes do alimento que, às vezes, a gente não está muito acostumado ou que estava com um cheiro, um sabor diferente. Ou da última refeição. Exatamente. Quando a pessoa pode ter, às vezes, tido uma contaminação em algum outro ponto do dia ou mesmo de outro tipo de contato com alimento mesmo ou líquidos que ela não vai se lembrar e que ela vai evoluir ao longo do tempo, depois de um determinado período, com os sintomas da doença. Então, o verão é muito propício para isso. Até agora também veio o carnaval, né? Mais um momento. Então, a gente está falando aqui da água, de alguns alimentos, mas quais seriam a gente pode citar as causas mais comuns de intoxicação, doutor Gerson? Olha, basicamente no dia a dia, né? Inclusive nessas grandes viagens de final de ano e de verão, os agentes biológicos talvez sejam os principais causadores. E aí eu acho que vale a pena a gente separar os agentes bacterianos, né, as bactérias propriamente ditas, e as toxinas muitas vezes produzidas por essas bactérias. Por que essa diferença? Normalmente a intoxicação alimentar provocada pela toxina, ela é aquela intoxicação mais imediata. Então, você consome o alimento, dali a 4, 5 horas você começa a desenvolver sintomas de náusea, febre, calafrio. Por que isso? Essa toxina, geralmente, ela está numa quantidade maior, ela é prontamente absorvida pelo organismo e com essa sensibilização o organismo vai reagir. E aí a gente pode ter esses sintomas mais rapidamente. Quais seriam, então, os alimentos mais prováveis de se encontrar essas toxinas ou não? Isso não existe? Não dá para a gente elencar grupos, né? Por quê? Tá. Porque isso vai depender da natureza do alimento, da forma como ele foi preparado, aonde ele foi acondicionado. Aquela velha história, tem uma geladeira que quase nunca é higienizada. E você compra ou prepara aquele alimento e guarda naquela geladeira. Então, a bactéria que está naquela geladeira vai contaminar aquele alimento e você vai consumir a bactéria da geladeira. Entendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a definição de grupos alimentares e associá-los a intoxicações, porque na grande maioria das vezes essas bactérias estão no nosso dia a dia. Entendo. Eu perguntei porque às vezes a gente associa a intoxicação com fungo, por exemplo. Né, os fungos que podem dar em amendoim, em coisas, que são fungos e que geram toxinas, realmente. Por isso que eu perguntei se tinha algum alimento específico, mas não. Essas toxinas podem estar presentes em qualquer tipo alimento. de alimento. Especialmente... Em ostra também, acho que me parece que tem um cuidado especial com ostra, não é isso? Frutos do mar, de uma maneira geral, eles são altamente perecíveis. Então, o consumo ele deve ser rápido, né? Geralmente do alimento fresco e consumido rapidamente. A ostra, de fato, ela tem características que por si só a tornam um pouco mais vilãs disso tudo. Por quê? Até na praia. Às vezes, pegou aquele alimento ali, mas o sujeito que está vendendo, ele ficou a manhã inteira percorrendo a praia e você pegou a última ostra que ele tinha para vender. E aí, infelizmente, o resto da semana passando mal. E, bom, esse nós falamos das toxinas. E o outro é a bactéria em si que pode estar presente naquele momento no alimento, não é isso? Exatamente. A bactéria, ela pode, por si só, provocar a intoxicação ou ela agindo no alimento, tornando aquele alimento putrefato, esse alimento vai fazer mal. Então, ela pode agir diretamente ou indiretamente através da perda da qualidade do alimento e, com isso, provocando a intoxicação. E aí eu vou querer entender uma coisa, porque eu até falei na abertura. A gente, quando vai consumir um alimento, a gente pensa, não, a cor está adequada, o cheiro, o gosto não variou, então não tem problema. E, às vezes, passa mal depois. Pode haver contaminação sem essa alteração de cor, de cheiro, de sabor, né, do que a gente sente sensitivo, mas acho que não vai dar tempo de responder nesse bloco. Vai ser no próximo bloco, então. Daqui a pouco a gente volta. Antes de ir para o intervalo, gostaria de fazer até um agradecimento, porque ao longo do ano passado, a campanha Faço Parte contou com a importante ajuda de milhares de pessoas que, com generosidade, contribuíram para importantes projetos da nossa arquidiocese. A campanha Faço Parte, então, agradece cada gesto de doação e fraternidade. E para que esse trabalho continue alcançando o seu objetivo, faça a sua adesão à campanha Faço Parte. Isso pode ser feito em horário comercial pelos telefones 3319-6111 ou
3209-3559. A alegria de fazer o bem contagia. Faça parte você também. Agora nós vamos para um breve intervalo. Hoje estamos falando sobre intoxicação alimentar. Fique por aí que tem muitas dicas e orientações. Voltamos já já.